Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? A palavra que neste momento que o Senhor trouxe no nosso coração não vai ser dessa semana, desse sábado, não vai ser sobre os milagres de Jesus, tá bom? Deus colocou no meu coração esta daqui, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Somente o versículo 1 mesmo. Glória a Jesus. E assim diz a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Glória a Jesus. Repete mais uma vez. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Glória a Jesus. Somente versículo mesmo. Antes de falar a palavra do Senhor, vamos fazer uma oração. Amém? Glória a Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus, te agradeço, meu Deus, por novamente estar aqui, Deus, neste momento, fazendo, meu Deus, gravando o teu vídeo, meu Deus, como concedeu, para que o Senhor mandou eu fazer, Jesus, tanto para a minha vida, meu Deus, quanto para a vida dessas pessoas que estão assistindo, meu Deus, sobre esta palavra, meu Deus, que eu, neste momento, que eu não venho falar nada da minha carne, Jesus, que o Senhor venha falar através de mim, Jesus, tanto para mim quanto para essas pessoas que estão assistindo, Senhor. Não venha deixar nada que eu venha falar da minha carne, Jesus, mas que eu venha falar somente aquilo que Teu Espírito Santo conceder, Deus. Tira todo impedimento agora. Tira cada coisa que o inimigo quer colocar, meu Deus, para que essa pessoa não assista esse vídeo, não tenha um foco neste vídeo, mas que seja repreendido agora pelo poder que há no Teu santo nome, Jesus. Meu Senhor, que o Senhor venha nos abençoando e venha nos ensinando cada vez mais e mais, meu Deus. Continua aqui falando conosco, para que a nossa vida venha estar sempre crescendo, para que a nossa vida espiritual venha estar sempre crescendo e crescendo, meu Deus, e sendo cada vez mais também fortalecidos, meu Deus. Glória a Jesus. Então, que neste momento nós já te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Este capítulo em Eclesiastes é muito bem conhecido, que Deus vai estar falando sobre o tempo, que há tempo determinado para todas as coisas. Glória a Jesus. Que ele fala, tem vários tipos de frases que estão falando nesse versículo. Por exemplo, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Glória a Jesus. E muitas outras coisas que o Senhor está falando neste capítulo. Glória a Jesus. Mas o que Deus quer falar no nosso coração é sobre o tempo mesmo, um tempo de Deus. Glória a Jesus. Que nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Glória a Jesus. Porque todas as coisas que a gente for fazer para o Senhor, o que a gente for pedir ao Senhor, sempre vai ter um tempo. Pode ser que demore, pode ser que não demore, mas é o tempo de Deus. Glória a Jesus. Que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Glória a Jesus. Tudo tem o seu tempo determinado. Glória a Deus. Porque tudo tem o seu tempo determinado? Porque é Deus que decide. É Deus que está decidindo na nossa frente. Glória a Jesus. É Deus que está fazendo, está planejando mais à frente diante de nossos olhos, em que nós não podemos imaginar, que nós não podemos ver. Glória a Jesus. E é disso que o Senhor está falando nesse versículo, que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Glória a Jesus. Falando de tempo, o que mais a gente pode levar em consideração desta palavra, destas palavras, tempo de Deus, são nossos pedidos. O que nós vamos pedir ao Senhor, tudo que a gente for pedir. Glória a Jesus. Se a gente for pedir por algo espiritual, se a gente for pedir algo financeiro, for pedir algo, qualquer coisa que a nossa vida estiver precisando, Deus primeiro Ele vai nos capacitar. Ele está nos preparando para que esta coisa ela não venha para nós num tempo em que a gente quer. Porque se a gente fosse escolher o nosso tempo,
nós nunca estaríamos preparados. Nunca estaríamos preparados para as coisas que o Senhor planejou para a nossa vida, glória a Jesus. E é por isso que Deus escolhe o tempo em que vai nos entregar o que Ele quer. É Ele que está escolhendo, Ele que está nos preparando, porque se a gente fosse entregue, fosse ser recebido em nosso tempo, nós iríamos empinar o nosso nariz, se fosse financeiro, se fosse qualquer outra coisa, não seria no tempo de Jesus, mas no nosso tempo. Glória a Deus. E Jesus, ele prepara mais, por exemplo, se estiver demorando anos, estiver demorando dias, meses, anos, só a única coisa que Deus fala para a nossa vida é que devemos aguardar e devemos perseverar, porque que nem uma frase que a Rebeca fala, que o Senhor, ele gosta de nos surpreender. Glória a Jesus. E é nisso que também esta frase se encaixa, que é no tempo de Deus, porque Ele está nos preparando para que quando a gente receber, a gente não receba com ingratidão, com exaltação de nós mesmos, mas que Ele vai cada vez nos ensinando para que a gente venha ser preparado para agradecer, para buscar mais ainda a Ele, glória a Jesus, porque Ele sabe do futuro, Ele sabe do presente, e Ele sabe que se Ele entregar o nosso tempo, o que iria acontecer, e Ele também sabe, se Ele, quando entregar no tempo dele, também o que vai acontecer, glória a Jesus. E também este tempo é necessário para que a gente venha crescer. Esse tempo é necessário para que a gente venha sempre buscar a Jesus. Porque se ele não deixasse esse tempo, talvez a gente não buscasse. Glória a Jesus. Por exemplo, se eu peço algo hoje e já quero para amanhã, eu vou orar pouco para poder receber, mas o Senhor, ele vai, por exemplo, pedir algo hoje, mas não é o meu querer. Jesus quer fazer, por exemplo, daqui a 5 meses. O que Ele quer que eu faça? Ele quer que eu faça o que? Persevere. Ele quer que eu faça o que? Leia a Bíblia, ore, consagre mais. Para quê? Para que a nossa vida venha estar sempre sendo erguida ao Senhor, que a nossa vida venha estar sempre sendo buscando ao Senhor verdadeiramente. Glória a Jesus. É isso que o Senhor quer para a nossa vida, quando Ele nos dá, não nos dá um tempo indeterminado. Glória a Jesus. Mas tem algumas pessoas aqui na palavra do Senhor que continuaram perseverando, mesmo não recebendo no tempo deles a promessa. Glória a Jesus, como por exemplo o Jó. Ele passou vários tempos, vários meses, como eu andei pesquisando, demorou mais, no máximo assim, 1 ano a prova de Jó. Mas querendo ou não, 1 ano é muito. 1 ano é muito, é bastante. Sofrendo, a pessoa sofrendo, perdeu a família, perdeu todos os seus bens, perdeu tudo isso em 1 ano, mas foi muito. Glória a Jesus. Mas o que o Senhor foi percebendo, Senhor? Ele foi percebendo que Jó, mesmo na tribulação, ele estava buscando, mesmo passando este tempo. Enquanto estava passando este tempo, Jó, ele estava parado? Ele não. Com certeza ele não estava parado. Ele estava buscando a Jesus. Ele estava glorificando a Jesus, glorificando a Deus. Glória a Jesus, mesmo passando por esse problema. E era isso que Deus queria para ele. Se ele não tivesse buscando a Jesus, enquanto o Senhor estava preparando mais ainda ele teria recebido, ele não teria recebido a vitória dele. Glória a Jesus. Então, é disso que o Senhor quis fazer com Jó. Estava preparando cada vez mais para que o Senhor entregue mais do que ele tinha. Porque na palavra do Senhor fala que Jó, depois de passar tudo isso, ele recebeu mais, bem mais do que ele já tinha antes. Glória a Jesus. Outra pessoa que está aqui na Bíblia, que está falando de tempo, que esperou muito tempo para poder receber a vitória. Glória a Jesus. É a mulher do fluxo de sangue, que também ela fazia 12 anos que ela estava buscando aos médicos e não encontrava nenhuma cura. Glória a Jesus, passaram 12 anos. Glória a Jesus, ele não estava preparando a mulher, mas ele estava somente aguardando o dia dela chegar. Ela somente estava aguardando o dia exato dela chegar. Glória a Jesus também. Pode encaixar também uma frase que se encontra lá naquela palavra que eu trouxe no passado,
no vídeo passado, que o Senhor falou lá na festa que ainda não era o tempo dele. Glória a Jesus, lá na festa de fazer um milagre. Ainda não era o tempo de Jesus ter feito um milagre, né, antes dos 12 anos. Mas foi exatamente ali planejado para que naquele dia aquela mulher recebesse aquela vitória. Glória a Jesus, foi planejado para aquele dia ela conhecesse verdadeiramente a Jesus. Glória a Jesus. E isso ela esperou muito, muito, muito tempo, mas recebeu a vitória e conheceu cada vez mais a Jesus. Mais uma pessoa que também continuou buscando a Deus na prova durante, se passando mais ainda os tempos, foi José. Passou vários e vários tempos também na prova. Se eu não me engano, foi 13 anos de prova. Foram 13 anos preso, sendo caluniado. Glória a Jesus, mas ele estava parado sem buscar a Jesus, sem buscar a Deus, não estava. Ele também estava buscando, que nem Jó. E com isso, Deus estava preparando a ele, cada vez mais preparando, dando sabedoria mais a ele. Pois o patamar em que, glória a Jesus, e o patamar em que José chegou, era preciso ter muita sabedoria, era preciso ter muito conhecimento. E foi nessas provas, e foi nas prisões que ele se encontrava, que ele ficava cada vez mais aprendendo mais ainda. O Senhor vai ir ensinando cada vez mais ainda, quer dizer, José. Glória a Deus. Mas Deus entregou a vitória a José? Entregou. Por quê? Porque ele esperou o tempo de Deus. Ele não disse, Deus me entrega agora, que o Senhor faça, pare logo com isso agora. Jesus, ele não fez isso, José não pediu isso porque ele sabia que ia acontecer não no tempo dele, mas no tempo de Jesus, no tempo de Deus. Glória a Jesus. É, Ontem, quando a Rebeca tirou a palavra, eu senti que teve confirmação na palavra lá que ela tirou, que foi em Mateus capítulo 7, versículo 7. Glória a Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 7, em que fala: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Glória a Jesus. Mas tem muitas pessoas, aí tem algumas pessoas que pensam, mas o que isso tem a ver com esta palavra? Tem assim a ver com a palavra, porque pedir. O que significa pedir é estar em oração, estar em clamor a Deus, pedindo, clamando em oração, glória a Jesus. Bater e abrir-se-vos-á, quem te está batendo cada vez na porta, em qualquer porta que a gente estiver procurando, qualquer coisa que a gente estiver batendo para encontrar, também é em oração. Glória a Jesus. É, e a oração que pelo que nós sabemos, quando nós pedimos, quando nós batemos na porta, em qualquer porta, né, esperamos um tempo. Glória a Jesus. Isto tem muito a ver também com esta palavra que Deus colocou no coração e fala sobre tempo, que nós devemos pedir, pedir, pedir sempre, não parar de pedir. Se nós pedimos uma vez, que vemos sempre, cada vez mais fazer isto, para que no tempo determinado, um tempo que a gente não sabe, a gente vem receber. Glória a Jesus. Pode se passar vários tempos, mas nós não devemos desanimar. Muitas vezes a gente está pedindo algo e o Senhor falou, a gente está pedindo por algo e o Senhor fala, ainda não é no tempo. A gente continua insistindo, Deus, por favor, faz isso agora, mas Deus fala, ainda não é no tempo. Glória a Jesus. A pessoa continua falando a mesma coisa, o que é que Deus fala e se cala. E somente se cala porque ele já falou já várias vezes que não é no tempo, não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. Aí as pessoas desanimam. Deus só não está me ouvindo. Deus, o Senhor, não está falando comigo. Mas por quê? Porque Deus está preparando. O Senhor só está querendo preparar a nossa vida. Só está nos preparando cada vez mais. Mas perseverar. Bem dizer, esta palavra que se encaixa mesmo nesta palavra tempo, neste tema tempo que nós estamos falando, perseverar.
perseverar e buscar e pedir. Glória a Jesus. E foi isso que Deus quis colocar no nosso coração. Glória a Jesus. Em que há tempo determinado para todas as coisas. Em que Deus está preparando sempre para a nossa vida. Sempre está preparando algo que nós não imaginamos. No tempo dele, qualquer momento, ele nos impressiona. No momento mais que a gente nunca pensa que vai receber, a gente recebe. Por quê? Porque o Senhor percebeu que nós estávamos preparados, que Ele percebeu que nós estávamos buscando. Glória a Jesus. E Ele só vai nos entregar se Ele perceber mesmo, se a gente está no caminho, se a gente está preparado realmente para receber. Glória a Jesus. E somente é isso que o Senhor quer falar no nosso coração, que nós devemos somente esperar, descansar no Senhor, e continuar orando, continuar pedindo até receber. E mesmo se receber, depois ainda tem que buscar mesmo assim, para que o Senhor não tire o que Ele já deu. Glória a Jesus. Ele estava preparando, mas se a pessoa não continuar, ela é capaz de cair e perder isto que o Senhor deu. Glória a Jesus. Então a gente tem que buscar, a gente tem que pedir antes. Glória a Jesus. A gente tem que orar antes e orar depois, agradecendo, pedindo e agradecendo ao Senhor. Glória a Jesus. Então é isto que o Senhor colocou no nosso coração, amém? Que nós devemos sempre buscar a Jesus. Que nós devemos sempre perseverar no Senhor. O que nós vamos pedir, que nós vamos esperar no tempo de Deus. Amém? Glória a Jesus. E foi isso que o Senhor colocou no nosso coração. E neste momento eu já agradeço a oportunidade. Amém? E a paz do Senhor.